Olá, pessoal do ensino médio, tudo bem com vocês? Muita saudade de falar novamente com vocês. Aqui quem fala é o professor Lucas, professor de geografia, tá? Como é que vocês estão? Tudo bem? Diferentemente do capitalismo, o socialismo ele vai ser um sistema econômico, tá? Um sistema político baseado na questão do princípio de igualdade. O socialismo ele vai nascer como um grande opositor ao capitalismo, tá? Ele vai propor em sua tese, em sua teoria, uma distribuição igualitária de renda. Dentro do princípio do socialismo, não pode existir a propriedade privada, tá? Não pode existir uma propriedade que pertence a alguém, tá? Dentro do capitalismo, a posse de uma propriedade privada, a propriedade privada, ela vai ser como se fosse um dos pilares do capitalismo. Já no socialismo, não. O socialismo ele prega o contrário, que não pode existir uma propriedade privada, que tem que existir a socialização dos meios de produção, tá? Uma economia planificada, tá? Uma economia onde o Estado ele vai ser o senhor, o Estado ele vai ser o interventor, o Estado ele vai possuir o poder de interferir, o poder de administrar como bem entender essa questão e vai colocar o coletivo à frente do indivíduo. Se a gente for querer analisar o que seria de fato socialismo, ter uma ideia de socialismo, você vai entender que o indivíduo ele vai estar muito, muito atrás do coletivo. O importante dentro do complexo do socialismo é o indivíduo. Como todo sistema econômico, como nós fizemos com o capitalismo, nós vamos debater o socialismo e nós vamos identificar, né, os prós e os contras desse sistema econômico, tá? É, Quando a gente fala do socialismo, é claro que, inevitavelmente, nós vamos falar também um pouco do capitalismo. Lembrem que, durante o surgimento do capitalismo, principalmente durante o período conhecido como Revolução Industrial, vocês vão encontrar o surgimento, o nascimento de duas classes, tá? A burguesia e o proletariado, tá? Dentro do socialismo, ele vai nascer nesse conceito, nesse conjunto, principalmente com a chegada, com a tomada do proletariado ao poder, tá? O proletariado, a classe trabalhadora, ela se revolta em um momento, toma o poder e vai nascer o socialismo, tá? E uma das principais características do socialismo é um Estado, tá? Onde não vai ter uma classe social, tá? Vai ser um lugar, um estado, onde você não vai ter, vai ser uma sociedade onde não vai existir essa divisão entre classes sociais. Pobre, rico, classe média, não. Dentro do contexto de socialismo, não vai existir essas classes sociais e o objetivo desse socialismo é acabar com as grandes diferenças econômicas que tem entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Poxa, eu gostei do termo, professor Lucas. Poxa, que legal, que bacana. É, Divisão entre pobres e ricos, isso significa que não vai existir mais miséria, que não vai existir mais pobreza. Isso significa que, poxa, o rico ele vai ter que obrigatoriamente ganhar a mesma coisa que o pobre está ganhando. Poxa, como é isso? Deve ser legal, né, professor Lucas? Não necessariamente. Lembre-se que quando eu comecei a falar sobre o socialismo, eu citei o exemplo para vocês do Estado interventor, do Estado que faz o processo de intervenção, do Estado que vai regular. Então, ser regulado pelo Estado seria uma coisa boa? Ser regulado pelo Estado seria uma coisa ótima? Agora nós vamos partir para outras características sobre a história, né, do socialismo, como surgiu. Vamos aprofundar o assunto.
tá? Esse socialismo, como eu falei para vocês, ele vai nascer como um sistema opositor. Ele vai nascer para ser oposição ao capitalismo. Ele nasce a partir da metade do século XVIII como forma de repensar o sistema capitalista, tá? Os primeiros estudiosos a utilizar o termo socialismo, eles começaram a identificar esse processo de coletivismo, esse processo coletivo, mediante a importância do coletivo acima da individualidade. Henri de Saint-Simon, filósofo e economista francês, ele vai propor a criação de um novo regime político e econômico, onde os homens eles repartissem os bens. Estava muito evidente, estava muito claro essa questão, principalmente dos bens em relação à burguesia. A burguesia estava lucrando absurdamente, lucrando muito, tá? Principalmente que antigamente, lembrem que antigamente não existia nenhuma espécie de CLT, consolidação das leis trabalhistas. Isso fazia com que as pessoas elas lucrassem muito, os burgueses lucrassem muito, os principais donos de empresa, uma vez que não pagava aos funcionários aquilo que os funcionários deviam receber. O não pagar ao funcionário aquilo que o funcionário devia receber, hoje em dia tem a fiscalização, entretanto, antigamente não existia esse tipo de fiscalização, tá? Então, os grandes burgueses, a burguesia, ela se aproveitava disso e por conta desse fator, o proletariado ele continuava cada vez mais pobre, o proletariado cada vez mais miserável e a distância entre essas classes sociais, entre a burguesia e o proletariado, aumentava significadamente porque a burguesia ficava muito rica com o passar do tempo, o proletariado cada vez mais pobre. Bem, falar aqui para vocês em relação a Karl Marx e Friedrich Engels. Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois vão ser como se fossem os pais do socialismo, principalmente Karl Marx, tá? Eles vão publicar o Manifesto Comunista, um texto que foi redigido em 1848, esse Manifesto Comunista, e esse texto, um dos principais pilares que eu separei aqui para que vocês entendam, tá? O que realmente aconteceu, qual era realmente o teor dessa informação que eu trouxe agora para vocês sobre esse Manifesto Comunista desenhado por Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Dentro desse contexto do Manifesto Comunista, tinha a crítica ao modo de produção capitalista, tá? Existia também o conceito de luta de classes, o pensamento comunista, os princípios do socialismo científico, tá? A crítica aos três tipos de socialismo: o socialismo utópico, o socialismo reacionário e o socialismo conservador, o materialismo dialético histórico, o conceito de mais-valia, a gente vai falar muito sobre esse conceito de mais-valia, e também sobre a Revolução Socialista. O socialismo científico, que eu vou citar aqui para vocês também, ele é conhecido também como marxismo. Por quê? Por que marxismo? Como citei aqui anteriormente, ele está muito ligado a Karl Marx. Por estar muito ligado a Karl Marx, tá? Essa parte do socialismo científico, ele é conhecido como marxismo, tá? Existe também o socialismo utópico. Esse socialismo utópico que foi desenvolvido na segunda metade do século XIX, ele é fundamentado, pessoal, na mudança de consciência dos indivíduos das classes dominantes, tá? E esse modelo de idealização, esse modelo de utopia, ele vai ser um modelo que vai ser definido principalmente nessa questão de socialismo utópico, tá bom? E essa relação com a utopia é algo completamente inexistente. Por quê? Porque quase nunca vai existir uma consciência de quem tem um grande poder aquisitivo em dividir
todos os seus bens ou metade de seus bens para aqueles que são os menos assistidos. Essa foi a aula de hoje sobre a introdução do socialismo. Espero que vocês tenham gostado. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.